Fala pessoal do canal Bica Galo, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e é óbvio, né, já deixem o seu like, já se inscrevam no canal, porque hoje é mais um dia de Nó Tático. Eu estou para falar sobre Nacho Fernandes e também sobre a estreia de Cuca no comando do Atlético, vitória diante do Coimbra por 3-0, jogo válido pelo Campeonato Mineiro. Bom, vamos começar falando sobre o que o Cuca planeja para esse time. Ele opta por uma variação tática que tem dois volantes, e isso incomodou muito a torcida, principalmente no que eu acompanhei nas redes sociais, em razão da fragilidade da equipe, né? Inclusive o nosso canal aqui no Twitter, o perfil do Bica Galo, também se perguntou isso durante a partida. E a resposta é basicamente porque o Cuca gosta disso. É só isso. O Cuca, ele trabalha dessa forma já há algum tempo, apesar de não ser só assim que ele trabalha, mas ele preferiu ser um pouquinho mais pragmático para tentar ver como o time vai reagir, mesmo trabalhando contra um adversário que é frágil. O Coimbra é um dos times mais frágeis desse Campeonato Mineiro. E é tão frágil que o Atlético, sem se esforçar, fez um 3-0 logo no primeiro tempo, apesar da dificuldade que teve, principalmente nos primeiros 25 minutos. O Atlético teve muita dificuldade, o Coimbra imprimiu um ritmo muito forte, mas prevaleceu a maior qualidade do Clube Atlético Mineiro. E prevaleceu por quê? Porque Nacho Fernandes conseguiu se sobressair. Ele fez um gol, deu uma assistência e ainda sofreu um pênalti. Ele é um cara que se movimentou muito bem no meio-campo, um cara que desenvolveu o jogo muito bem, é um cara que tem um passe muito bom, que tem uma finalização muito boa, tem um posicionamento ofensivo que agrada a todo mundo que vê. Quando a gente já passava algumas informações dele vindas do River Plate, era isso que ele gostava de fazer, uma movimentação muito sólida no meio campo, e conseguia municiar vários atletas ali que eram alvos em potencial na equipe do River Plate. Então no Atlético, ele tendo uma movimentação muito grande no meio campo, ele vai conseguir fazer com que, por exemplo, o Vargas atue de uma maneira mais decente dentro desse comportamento que o Cuca quer no time. É claro, ainda tem alguns atletas que vão aparecer com mais força, inclusive o Hulk, que para mim ainda tá pegando o ritmo, pegando o jeito do futebol brasileiro. Ele ainda tá um pouco abaixo do que a gente esperava nesse momento, mas de fato é um Atlético que vai se colocando muito bem, não só no Campeonato Mineiro, né, líder com sobras do Campeonato Mineiro, mas também pelo jeito que vai jogar. Agora, existe aqui uma sensação de que a torcida do Atlético tem em relação ao que pode acontecer, ao que pode propor nesse momento já da temporada. Eu sou um pouco mais pragmático. Eu acho que o Atlético tem que trabalhar um passo de cada vez. Esse time titular do Atlético nunca entrou em campo. Ele não entrou até o momento. Tivemos aí boas entradas durante e no decorrer da partida, mas é certo que o Atlético vai evoluir muito mais ainda daquilo que ainda está apresentando na temporada. É um time que precisa estar pronto para a primeira parte da Copa Libertadores. Primeira parte para o Atlético, lógico, já que está rolando as fases preliminares, o Atlético entra direto na fase de grupos. E detalhe, a gente nem sabe também o grupo do Atlético, então tem que ter muita calma nessa hora, até mesmo para exigir não só do técnico, mas também de outros atletas, como o próprio Hulk, que tem sofrido algumas críticas durante as partidas, mas precisa ter calma. Para que você vai estressar? Para que você vai ficar chateado com o desempenho do time num campeonato que não interessa a ninguém? Mas para o Atlético, nesse momento, não interessa a ninguém dentro do Atlético. O que vai servir o Campeonato Mineiro é basicamente para entrosar esse time visando a Libertadores e as outras competições importantes, digo, lógico, da Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Então, nesse momento, eu acho que sim, pode criticar, eu acho que sim, o atleticano e o torcedor do Atlético tem que fazer algumas pressões. Sim, mas de fato é cedo ainda para a gente imaginar um Atlético num contexto maior. A princípio, eu vejo o Atlético uma formação sem dois volantes. Aí também já dando
cutucadinha no Cuca. Eu colocaria o time só com volante e deixava esse time mais solto. Mas a gente tem que lembrar que o Atlético tem um problema defensivo muito sério que não é corrigido desde, não sei, né? Eu vou falar aqui do Luizinho. O Atlético tem um problema defensivo muito sério. É grave, inclusive já tá até na filosofia do Atlético, da cultura do futebol do Atlético, sofrer problemas defensivos. Mas a gente não pode olhar e aceitar isso com tamanha tranquilidade em razão do que o Atlético tem que proporcionar para o seu torcedor e do tamanho de investimento que esse time é feito. O Atlético ele tem que ganhar um campeonato esse ano. E assim, pra mim isso é claro. Se você faz um investimento pesado numa temporada, na outra você tem que colher frutos dela. É o tempo que a torcida e a imprensa dá para o time. E esse discurso, na verdade, ele sai muito do próprio clube. Então, não tem como, o Atlético ele tem que sim que se planejar para ganhar alguma coisa, mas tudo ao seu tempo, tudo da maneira mais sensata possível. E neste momento, o Atlético tem que fazer um Campeonato Mineiro muito certinho, muito decente, para chegar mais preparado, vislumbrando uma Copa Libertadores. É claro que aquilo que a gente sempre tem que falar, tem que ter um desconto em relação aos adversários do Campeonato Mineiro. O Coimbra não pode oferecer riscos ao Atlético como ofereceu. Mas, como eu falei, paciência ao torcedor do Atlético, porque é início de temporada. O Atlético ainda vai evoluir bastante e vai ficar muito pronto para a Copa Libertadores da América. E ao Nath Fernandes, eu desejo sucesso na carreira dele, no Atlético inclusive, e ele já tem mostrado que pode ser sim o cara mais importante desse time. Vamos ver se primeiro ele vai se manter, lógico, né, em alto nível, foi apenas o primeiro jogo dele, e claro, se os companheiros dele vão ajudá-lo nessa empreitada no Clube Atlético Mineiro. Bom, meus amigos, não se esqueçam de se inscrever no canal Bica Galo, eu estou aqui sempre às sextas-feiras. Hoje foi no sábado em razão do jogo de sexta-feira do Atlético, mas sempre às sextas-feiras o Notático está aqui para falar um pouco mais dos prognósticos que eu faço em relação ao Atlético e também sobre o desenvolvimento do trabalho do futebol dentro do clube. Um abraço e até a próxima.